Nesse vídeo eu vou trazer para você um fundo que vai bater de frente. Já estava, né? Já era um fundo bem estável, um fundo muito bom para a gente ter na nossa carteira, um fundo imobiliário de papel. Mas esse fundo, depois do que aconteceu essa semana, ele vai bater de frente com o MXRF11 e eu vou te mostrar o porquê que esse fundo vai bater. Primeiro, porque ele está mais barato que o MXRF11. Segundo, ele é tão bom e estável quanto o MXRF11. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual é esse fundo, caso você não conheça ainda ou não ficou sabendo do que aconteceu essa semana nos fundos imobiliários, beleza? Se você não me conhece, eu sou Igor Cunha, eu também tenho procurado investir um pouquinho do meu dinheiro e pensar lá na frente, no futuro, para mudar a minha vida. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para que você possa receber os outros conteúdos, beleza? Vem comigo e aprende um pouquinho mais para que a gente possa mudar a nossa vida e a nossa história. Se você assiste esse tipo de vídeo, é porque você está pensando no seu futuro, beleza? Pessoal, primeiro de tudo, já quero falar logo de cara, quero mostrar para vocês aqui os índices atuais do MXRF11, mas para você que não conhece esse fundo imobiliário, o MXRF11 nada mais é do que um fundo de papel também, e eu tenho alguns dados aqui no computador que eu vou falar para vocês eles. O MXRF11, a composição da carteira dele, né, dos fundos dele é o que? 79,8% em CRI. Que é isso, Igor? É dívida. Simplesmente ele pega uma parte do seu capital e empresta para outras pessoas, não, né? Para outras empresas. Então, quase 80% do capital do MXRF11 é atrelado a empréstimos, tá bom? Aqui outra coisa do composição do MXRF11, ele tem 11,9% de ativos imobiliários, ou seja, ele investe em outros ativos imobiliários, né? Em imóveis. Ele tem 3,5% em fundos imobiliários, ou seja, ele pega parte desse patrimônio que ele tem e também investe em outros fundos imobiliários. Pode-se dizer que o MXRF11 seria um FOF, né? Um fundo de fundo? Poderia, já que ele tem essa parte pequena, só 3,5% do capital dele investido em outros fundos imobiliários. E 4,8% que ele tem é reservado para a Caixa. Pessoal, quais são os indicadores do MXRF11 hoje, na data de hoje? Ó? A gente pode perceber que o MXRF11 está numa cotação de 10,96, tá? Ele pagou um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,08. Ele está com um PVP bem acima. Por ser um fundo de papel, acima de 1 o PVC, ele está caro perante o mercado. A gente sabe que um PVP até 1 em qualquer ativo, em qualquer fundo, ele está no preço justo. Abaixo de 1, ele está descontado, pode ser uma oportunidade de compra. Acima de 1, ele está caro. Ele tem uma liquidez diária astronômica, né? 12,8 milhões de liquidez diária. E ele se valorizou sim nos últimos 12 meses. 21,58%. Uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar aqui também, ó. O último rendimento que ele teve de 11 centavos por cota. E ele tem um patrimônio bem grande, né, de mais de 2 bilhões. Então, hoje, o MXRF11, ele tá com esse precinho da cota, né, um pouco salgado. 10,96, salgado não, né? É um fundo barato, mas pelo fato do PVP dele tá alto, é um fundo que tá caro. Então, Igor, qual que é esse ativo que tá tão bom assim que vai bater de frente com o MXRF11 e também é um fundo de papel? Essa semana teve uma notícia que o fundo, ó, CPTS11, ele caiu de base 100, ele custava na casa de R$100, né? Ele estava na cotação ali de 85 a 90 reais e caiu, né? Teve um desdobramento das cotas do CPTS11 de 1 para 10. O que isso significa, Igor? Então quer dizer que a minha cota caiu 10 vezes o valor dela? Exatamente, caiu 10 vezes o valor dela. É exatamente isso, caiu 10 vezes o valor dela. Ah, Igor, então eu tô levando prejuízo se eu já tinha esse fundo na minha carteira ou vou começar a investir?
Não, o fundo simplesmente decidiu torná-lo base 10, certo? Ou seja, se você tinha uma cota do CPTS 11, agora você vai ter 10 cotas dela, certo? Se você tem, se ele custava lá R$88, ele caiu também o valor por 10, a R$8,80. Ah, Igor, qual que é a vantagem disso? Duas vantagens, ao meu ver. Primeiro, eu acredito que ele já vinha se valorizando, mas eu acredito que ele vai ter uma valorização bem maior agora. Por quê? Por causa do segundo critério, né? Ele vai ter uma liquidez muito maior. O CPTS 11, ó, se a gente vier aqui na tela, pode perceber que ele já tinha uma liquidez muito grande, né? Essa aqui é a liquidez, a última liquidez que ele teve. Mesmo alterando aqui, ó, todos os dados de cotação, de PVP, tudo isso, a liquidez é baseado no último histórico que ele estava tendo. Ele já tinha uma liquidez grande. Então, Igor, eles fazem um fundo virar base 100 para base 10 para ter liquidez? Também. Isso vai fazer com que mais investidores tenham acesso a esse fundo. Imagina só, se você que está começando agora os seus investimentos, você só tem lá R$20, R$30, R$40 para investir, você não conseguiria comprar um fundo desse daqui. Por quê? Porque ele estava lá na casa de R$88, R$90, 85, 87, né? Depende da oscilação daquela semana. Mas se você é um investidor que está começando, quer ter um fundo de papel na sua carteira ali, né? Normalmente os fundos de papéis, eles pagam um dividendo maior, né? Porque eles, além deles emprestarem dinheiro, é dívida, normalmente eles cobram mais por isso, né? Então, são fundos que têm um risco um pouquinho maior do que um fundo de tijolo, né? Onde é um fundo que tem um imóvel por trás disso. Então, sempre é bom você ter esse balanceio na sua carteira. Além de você ter lá os fundos de tijolo, né? Os fundos de imóveis físicos, você tem que ter um balanceio na sua carteira, porque com a taxa da Selic agora em mais de 12%, que ainda está alta, então todos os fundos de papéis, eles ainda continuam, fundos bons, né? Claro, com boas gestões, eles continuam ainda pagando dividendos altos pelo valor da cota deles. Então o CPTS 11 fez isso justamente para mais pessoas poderem ter acesso a isso. Imagina se você que está começando a investir agora, tem lá os 20, 30, 40 reais que eu falei, você já compraria quase 4, 5 cotas desse fundo, né? Porque ele está custando menos de 10 reais. E outra coisa aqui também, ó, um dado que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, ó, em relação ao CPTS 11. A última vez, a última cota, né? O último pagamento de dividendo por cota que ele teve no mês de setembro foi de 0,79. Ah, Igor, então quer dizer que agora ele vai continuar pagando 79 centavos por cota e ele caiu para menos de 10 reais? É claro que não, né, gente? A gente tem que entender que mesmo a cota tendo sido multiplicada por 10, né, você recebendo 10 vezes mais cotas e o valor dele tendo caído por 10 também, é claro que o dividendo ele vai ser proporcional também, tá? Ele vai ficar aqui nessa casa aqui, ó, de pagamento de 0,7,9 centavos a 8 centavos. Isso vai oscilar, né? Pode ser que ele pague mais e menos no decorrer dos meses, mas valor, quantidade de cotas e valor proporcional ao dividendo, tudo foi feito esse desdobramento proporcionalmente. É uma coisa que vocês precisam se atentar em relação a isso, tá? Não vai achando que você vai comprar uma cota por menos de 10 reais e vai continuar recebendo 79 centavos. Imagina só se um fundo fizesse isso, rapaz, todo mundo estava cobrando aqui, ia faltar cota no mercado. A composição da carteira do CPTS 11 tá aqui, ó, composta de 68,7 de CRIs. É a mesma coisa, a mesma ideia do MXRF11. É empréstimo de dinheiro e cobrança de dívidas. Ele tem 27% de cotas de FIIs, ou seja, o CPTS 11 ele também tem cotas de outros fundos. Pode-se dizer que 27% desse fundo é um FOF, né? Fundo de fundos. E ele reserva 3,6% para a caixa. Então ele também tem uma reserva de caixa para isso. E todo o lucro que ele tem de gestão em cima disso, ele também distribui aqueles 95% que qualquer fundo imobiliário é obrigado a pagar para os cotistas, tá bom? Então tem que ficar muito bem claro isso. Um outro dado que eu gostaria de mostrar para vocês é
Aqui, ó, até peguei no Google mesmo. Se a gente pegar aqui, ó, a cota atual dele tá 8,77, beleza? Que é da data de hoje. Tô gravando esse vídeo no dia 28 de setembro. E se eu filtrar aqui, ó, nos últimos 5 dias, ele veio aqui, ó, na casa de 85, 87 reais e depois ele despencou. Por que ele despencou? Porque teve o desdobramento, aí a cota dele caiu para 8,60. Se eu filtrar aqui, ó, um dia, hoje ele está com um pouquinho de valorização, já está 8,77 e está custando esse valor, beleza? Então fique bem claro, se você às vezes pegasse na planilha aqui do Google, deixa eu ver o fundo, nossa, ele desabou de um dia para outro, por conta do desdobramento. Então, Igor, o fundo CPTS11, mesmo tendo desdobramento, vai continuar um fundo bom? Claro que vai. Continua a mesma gestão, continua a mesma composição do fundo, tudo. Você só vai comprar ele de uma forma mais barata agora. É bem provável que ele vai se valorizar nos próximos dias aí, nas próximas semanas, porque mais pessoas vão ter acesso a ele de uma forma muito mais fácil, por menos de 10 reais. Ele está como grande concorrente do MXRF11, que está mais de 10 reais e está com PVP alto, e ele está custando menos de 10 reais. E eu mesmo já vou me programar, já vou pensar na próxima semana aí, já vou separar uma parte do meu capital para investir nesse fundo, porque eu sei que é um fundo bom. Igor, como é que você sabe que esse é um fundo bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Sobre o CPTS11, sobre a gestora dela, ó. O CPTS11 é administrado pela Capitânia Investimentos, é uma gestora de recurso independente com mais de 20 anos de experiência focada em crédito, infraestrutura e mercado imobiliário. Ao longo do tempo, a empresa aperfeiçoou continuamente o processo de investimento e monitoramento dos seus ativos com rigoroso controle de riscos. Então imagina só, se tem uma empresa que é focada em crédito, em mercado imobiliário e ela monitora sempre o controle dos riscos dela e tem 20 anos de mercado, será que é uma empresa boa, uma gestora boa? Eu acredito que sim, né? Quem que está num ramo há 20 anos e não sabe o que está fazendo? Se pelo menos sabe o que está fazendo, por isso que ela está durando 20 anos, né? Que negócio que você conhece que se a pessoa não sabe o que está fazendo, dura 20 anos. Então eu acredito sim que o CPTS11 é uma gestora boa e de confiança, tão boa quanto a que gere o fundo MXRF11. Então deixa aqui nos comentários, você já investe no CPTS11? Você vai investir? Tem planos? Que outro fundo de papel também você tem na sua carteira? Deixa aqui nos seus comentários. Se você acha que o CPTS11 não é um fundo bom, comenta aqui também. Tenho certeza que vai ajudar outras pessoas no seu comentário e também pode ser que me ajude com a sua opinião. Espero que essas informações possam ter te ajudado e vamos para cima. Vamos ficar esperto, vamos olhar a cotação e vamos acompanhar o CPTS11 porque no momento ele está muito melhor do que o MXRF11, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo.